Irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estamos aqui juntos para adorar o nome santo de Jesus, dando continuidade a essa escola bíblica dominical. Estamos aqui hoje em nós dois, eu, o pastor Lielton. Pastor Lielton. Amém. Quero dar a oportunidade para o pastor para fazer seus agradecimentos. Eu quero agradecer mais uma vez a abordagem que o Registro Moncílio está me dando, está aqui, né? Ajudando ele no comentário da revista. Que Deus continue abençoando ele. Amém, glória a Deus. Muito bem, irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9, que vai estar tratando a respeito da relevância dos 10 mandamentos na igreja. Será que tem alguma relevância dos 10 mandamentos para com a igreja atual? Será que a era do Velho Testamento, as leis que foi citada lá no Velho Testamento, será que ela tem alguma relevância agora para o tempo da graça? É o que estaremos estudando hoje, em nome de Jesus, juntamente com o nosso pastor Elielson. Queremos fazer aqui uma oração e logo já estaremos dando aí entrada nesta aula. Vamos lá, pastor Elielson? Vamos orar? Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais uma vez, graças pela essa oportunidade por nos conceder a oportunidade de reunirmos aqui uma vez mais para ministrar a Tua Palavra, para lermos, eu te peço que o Teu discutirmos Espírito assuntos, Santo falar, ó Deus, nos oriente, Pai, em nome de Jesus, ministra e que depois, fale conosco. Senhor, Nós te pedimos, quando os Teus Deus, filhos, Senhor, os graça, nossos irmãos for abre o ouvir, nosso Senhor, entendimento, assim como tem nos edificado, Deus, a edifique compreender eles também. e a passar, Eu ó te peço Deus, em nome de a Tua Jesus, palavra, em fale nome de Jesus, com o Teu povo, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, como havia dito, nós vamos estar falando sobre a relevância dos 10 mandamentos na igreja. Vamos estar estudando, então, vamos estar lendo, então, os 10 mandamentos. Vamos estar lá abrindo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 17. O versículo 1 está dizendo assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, irmãos? Nós vimos aqui o decálogo, os 10 mandamentos.
a lei que o Senhor deixou ao povo de Israel, dizendo no capítulo 19, se eles diligentemente obedecessem toda esta lei, eles seriam para o Senhor uma propriedade peculiar, uma nação santa, um reino de sacerdotes. É isso também que estaremos vendo, ou seja, é sobre isso que estaremos vendo. É sobre a relevância desses 10 mandamentos com a igreja do Senhor Jesus. Porém, eu preciso fazer aqui, irmãos, um destaque. Eu achei interessante o que o professor colocou. Ele disse assim, palavras do escritor da revista: essa lição é somente uma introdução aos 10 mandamentos. Essa lição que estaremos vendo hoje, ela é uma introdução somente. Ela não é uma lição sobre cada mandamento em específico. Ela é uma introdução para os tais. Olha só. Ele diz que serão tratados individualmente nas lições que se seguem. Por isso, nessa lição, o professor não deve entrar em detalhes sobre cada mandamento. Então, já quero deixar aqui bem claro para os irmãos que nós não estaremos aqui fazendo uma exposição de cada mandamento. Nós estaremos passando bem por cima, mas bem por cima mesmo, né, pastor Léo? Sim. Então, eu quero pedir aí, quero contar também já com a compreensão dos irmãos. Mas essa aula aí, irmão, o que é isso? Falou nada? Falou, mas não falou nada. Então, acalma aí, meu irmão. Nós vamos estar aqui, como se diz, resumindo bastante, né, pastor? Sim. Bastante mesmo. Por quê? Porque nas próximas aulas vai falar sobre esses assuntos. Aí, se nós formos determos agora nos mandamentos, acaba que vamos estar entrando nas aulas dos professores futuramente. Atrapalha, né? Atrapalha, né? Então, quero contar com a compreensão dos irmãos. Amém, irmãos? Muito bem, desde já deixo meus agradecimentos. Quero estar aqui lendo já a introdução, porque uma vez que estamos falando sobre a relevância dos 10 mandamentos na igreja, nós precisamos aqui fazer três considerações sobre os 10 mandamentos. Três considerações. A primeira é que os 10 mandamentos são palavras de Deus. Olha só, Moisés transmitiu, mas o doador e autor é Deus. A segunda consideração, pastor Léo, é o quê? Apresentam a aliança de Jeová com Israel. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo e deixa mandamentos que deverão ser observados. Vamos ler lá, pastor, essa referência sobre a aliança? Êxodo 19, 5, que nos diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Observe, irmãos, que isso são umas considerações. Os 10 mandamentos, a primeira consideração que fizemos é que eles são palavras de Deus. Moisés falou, mas o doador e autor é Deus. Os 10 mandamentos também, como o pastor Léo acabou de mostrar aqui, eles também apresenta a aliança que o Senhor Jeová fez com o seu povo. É uma aliança que ele fez. Ele acabou de ler ali. E a terceira, eu disse que era 13, e a terceira consideração concernente os 10 mandamentos é que não são uma imposição autoritária, olha só, mas produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente. Versículo 8 de Êxodo 19, pastor Nelson, nos diz assim: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Observe, irmãos, então que o povo recebeu esse mandamento de uma forma alegre. Não é isso? Alegre e voluntária. E voluntariamente.
Não foi algo imposto e pronto, é para vocês receberem pronto. Não tem nada disso aqui não, irmão. Não foi uma imposição autoritária. Não foi isso. Embora se Deus quisesse fazer, ele é Deus, né, pastor Elias? É interessante que Deus transmitiu a Moisés, Moisés transmitiu o povo ouviu, o povo acatou alegremente. Glória a Deus. Então, assim, da mesma forma, o povo podia ter rejeitado. Exato. Né? Glória a Deus, pastor Elias. Glória a Deus. Ó, os mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical, viu, irmãos? Homem e Deus. E outra horizontal. Homem para com homem. Nas palavras de Lutero, os 10 mandamentos formam, olha só, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar. O que os 10 mandamentos falam? Ele nos ensina, o que ele faz? Desculpa. O que ele faz? Ele nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Isso é o que os 10 mandamentos fazem, irmão. É como o próprio Lutero também via, né, pastor Deus? Ele faz isso, ele faz com que o nosso comportamento venha a agradar a Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Vamos entrar então no primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico, como nós vimos aqui, vamos ver aqui agora, vai estar falando tudo a respeito do homem em relação a Deus, que se trata a respeito dos primeiros 4 mandamentos. Porque nós sabemos que os primeiros 4 mandamentos vai estar em torno do relacionamento do homem para com o Senhor. E os demais 6 mandamentos é em relação ao homem para com o homem, né? O homem para com o seu próximo. Aqui, no primeiro tópico, então, da nossa lição, nós vamos estar vendo, então, sobre o relacionamento do homem para com Deus. Olha só, os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento comprometido do homem para com Deus. Esses revelam 4 características de Deus. Ou seja, segundo o autor aqui, ele vai nos mostrar que os 4 primeiros mandamentos, ele revela 4 características de Deus. E é sobre esses 4 características que vamos estar comentando dentro do primeiro tópico. A primeira característica, dentro desses 4 aqui, primeiro mandamento, a primeira característica é a unicidade de Deus. Ou seja, Deus é único. Não existe outro Deus além de Deus. Ele é único. Amém, irmãos? Ele é único. Vamos lá, pastor Deus, vamos ler? Vamos ler. Em Oséias 12:1, né? Olha o que diz aqui, irmãos. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem acordo com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Como nós sabemos que Deus é único, né? Nós sabemos que Deus é único. Aqui nós observamos que Deus chamou a nação, né, para servir um Deus único. E esse Deus único se apresentou a ela. Aí o que acontece? Mas na frente nós observamos aqui, né, o profeta profetizando. O que aconteceu? Israel já não tinha mais Deus como Deus único, né? Ou seja, o vento, né, a questão aqui, o vento aqui é a questão da idolatria, que eles trocou Deus, né, e fizeram um acordo com 2 nações. Ou seja, é o mesmo que, ou seja, adorar uma imagem ou coisa do tipo é o mesmo que adorar o nada. Adorar o nada. É adorar o vento, né? Ele está falando aqui, o escritor também coloca da seguinte maneira, ele olha só, pois não existe, o homem não pode adorar outro Deus, pois não existe. Ou seja, você não pode adorar outro Deus simplesmente porque não existe. Olha só, ele fez uma pergunta aqui, irmãos, interessante. Olha só, onde está a sua televisão? Essa é a pergunta do autor dessa lição. Onde está a televisão na sua casa? E deixa eu te perguntar mais uma coisa, porque também é a pergunta dele. Quanto tempo você dedica a ela? Pergunta dele. Sabe, isso aí é com você. Aonde está? Na maioria das vezes, aonde, pastor? Na sala. No lugar mais... É no centro, né? Onde sempre está todo mundo ali reunido. Todo mundo reunido aonde? Na sala. Ou seja, ela acaba tomando um dos melhores lugares da casa. Isso.
É o lugar da recreação. Porque é onde a família senta e onde também você recebe qualquer pessoa que vai vir na sua casa. É você, né? Então a televisão vai ficar ali. Né? E acaba que entra nessa parte aí, né, pastor Deus? Sim. E onde quando alguma coisa, algum objeto tirou o espaço de Deus, se torna o quê? Idolatria. Idolatria. Se torna uma idolatria. Muito bem. Bom, meu irmão, então nós sabemos que Deus é único e somente a Ele precisamos prestar culto. Ainda a respeito do relacionamento entre o homem para com Deus, nós estaremos vendo agora também a respeito da espiritualidade, que vai estar falando sobre, que é o segundo mandamento, né? O terceiro, desculpe, como é que é? Versículo 4 e 6, do 4 ao 6, pastor Elias. Êxodo 4 ao 6. Capítulo 4. Não, Êxodo 20, versículo 4 ao 6, perdão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só, meus irmãos, nós vimos que a respeito agora, aliás, nós vamos estar vendo a respeito da espiritualidade. Nós podemos perceber que a idolatria é algo que o próprio Deus proíbe, é uma proibição de Deus, não do homem. Não é o homem, o pastor, ou seja, que está proibindo, mas o próprio Deus proíbe a idolatria. E agora, por que ele proíbe? O pastor Lielso leu aqui no versículo 4 ao 6, porém existe outra referência que o pastor Lielso também quer ler. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 ao 19. Pode ler, pastor. Olha o que diz aqui. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voe pelos céus, figura de algum animal que ande de rasto sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Você leu até o... Opa, falta mais um verso. E não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvais aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ou seja, pastor Deus, o que o senhor me diz aí? Nós só temos que prestar culto a Deus, né? Se qualquer coisa que vai tirar, né, Deus, certo? Da nossa presença, se Deus ficar em segundo plano, né, é a mesma coisa. Torna idolatria. A mesma coisa, idolatria. Ou seja, é errado, irmãos, mas há algo interessante que precisa também ser colocado aqui, que o escritor da revista fez questão de colocar. Ele diz assim, ó, a respeito da espiritualidade, é o que precisamos entender. Olha, ao homem é proibido adorar a imagem, mas na sequência ele diz assim, ó, como também prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. Então, tanto você se prostrar diante de uma imagem é errado, como também prestar um culto a Deus de uma forma errada. A pergunta é, pastor, como que está a nossa adoração? Como ela está sendo feita? De que maneira ela está sendo feita? Será que a nossa adoração a Deus, ela consiste com aquilo que a palavra de Deus requer? Será que realmente estamos conseguindo atingir o alvo? Se nós vemos o Salmo 100, lá é o Salmo que ensina, né, justamente o que o comentarista disse, né?
traziam uma adoração verdadeira a Deus. Uma adoração Salmo verdadeira. número 100. Então, gente boa, nós precisamos entender sobre a unicidade de Deus, que Deus é único, e precisamos também entender sobre a espiritualidade de Deus. A base que nós vimos que é a respeito da adoração também está lá em João 4, capítulo 4, versículo 24, que diz lá a seguinte: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Amém, gente? Então, o relacionamento entre o homem para com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Somente a Deus prestamos o culto. E o nosso culto, a nossa adoração precisa ser em espírito e em verdade. Precisa ter base escriturística. Precisa ter a direção do próprio Deus através do seu Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós estaremos falando sobre 4 características. A terceira característica de Deus aqui, nestes 4 primeiros mandamentos, é sobre a santidade de Deus. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana e insincera. O nome de Deus revela o seu caráter. Olha só, Jesus deu ênfase à atitude de reverenciar, de reverência que devemos ter com o nome de Deus, na oração que ensinou. Santificado seja o teu nome, ele dizia quando ele estava orando, ensinando a oração, lá em Mateus 6:9. Ou seja, um momento de extrema intimidade, ou seja, que é a oração, Jesus estava ensinando a reverência que precisa ter para com o nome de Deus, né, pastor Leão? Isso. Tem alguma coisa a acrescentar, pastor? Êxodo 27, olha o que está dizendo. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Uma das maneiras de tomar o nome de Deus em vão, pastor Elielson, vamos só relembrar aqui, irmãos, por exemplo, meu Deus. Já ouviu essa expressão aí, Barão? Já ouviu falar isso? Tem mais uma, pastor? Deus me livre. Deus me livre. E tem irmão, ou outra expressão, né, que é tomado, o sangue de Jesus tem poder. Nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder, irmãos, tem que ser tomado, mas na hora da necessidade. Exatamente. Do livramento, na verdade, do livramento, que a gente já observou muitos livramentos, que a pessoa falou isso, né, usou e Jesus fez. Mas agora, por qualquer causa, você está no meio de um assunto ali, né, e você se assusta com a coisa, porque a gente faz, quando a gente se assusta com a coisa, não é verdade? Exatamente. A gente vai usar a expressão está errado. Eu me recordo aqui, irmãos. Está errado. E o versículo aqui, irmãos, é muito enfático. Ó, e diz a parte B, não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Não terá por inocente. O que é inocente, irmãos? Né, irmão? É muito sério. Exatamente. Então nós temos que nos policiar. Pastor, falando aqui, pastor, eu estava me recordando de um período quando eu estava estudando uma certa vez um curso. Aí eu me deparei com a matéria onde fala que quando os escribas vinham escrever a palavra de Deus, quando ele estava escrevendo ali nos pergaminhos, quando chegava o momento de escrever o nome Deus, eles trocavam a pena, pegavam outra nova, e antes de escrever, se prostravam de joelho no chão e falavam e adoravam o Senhor por 7 vezes. É isso. Isso é reverência ao nome de Deus. Aquele povo, ele viu grandes coisas. Deus fazia grandes sinais no meio daquele povo, por causa dessas reverências que tinha. Isso. Muito bem. E em quarto lugar, a quarta característica é sobre a soberania de Deus. Olha só, versículo 8 e 11 de Êxodo vai estar falando sobre a soberania. Versículo 8:
ao 11, vai estar falando o seguinte, olha só. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só, irmãos. A 4ª característica vai estar falando sobre a soberania do Senhor, sobre a soberania de Deus. Olha aí, ó. Um dia da semana pertence a Deus. Um dia da semana. Pertence a quem? A mim? Não. Pertence a quem, pastor? A Deus. A Deus. Olha só. Reconhece-se a soberania de Deus guardando o dia do repouso. Olha só. Santificar significa separar para o culto e serviço. Ô Samparão, nós temos uns irmãos que guardam aí o dia de sábado. E às vezes, sabe, nós questionamos essa questão, nós não concordamos com alguns pontos, enfim, tal. Não é isso que queremos discutir aqui. Mas a pergunta é, pastor, precisa guardar um dia ou não? Sim. Porque esse é mandamento. Hoje nós cremos que o nosso dia é o domingo. É o domingo. A pergunta é, será que nós guardamos de maneira bíblica? Será que nós fazemos o que precisa ser feito? Fica a pergunta aí. Porque Deus é soberano e é um requerimento. Qual é a relevância desse mandamento para a igreja? Será que nós hoje consagramos a nossa vida e trabalhamos para o Senhor nesse dia? Será que nós evangelizamos? Será que... Né? Porque é isso que nós fazemos. É o dia do Senhor. É um dia que nós temos. É um dia para prestar culto e serviço. Será que nós estamos aqui no dia da escola dominical? Já que é o dia do Senhor, será que nós estamos aqui no dia da escola dominical? Nas aulas aí, será que os alunos estão todos? Os meninos? Né? E aí a questão do serviço, depois da escola dominical, você tem um tempo. Sabe que a gente vai visitar também no nosso vizinho? Meu vizinho? Para chamar ele para o culto, convidar ele para ir para o culto, ou ir lá fazer oração, talvez ele deve estar doente. Isso que é só introdução, viu, meu irmão? Agora você imagina as aulas para frente. Isso é só introdução, nós não estamos entrando lá nos assuntos. Pois bem, aqui nós vimos aqui, irmãos, a relevância dos 10 mandamentos, né, para a igreja. Você acha que tem ou não? Alguma relevância? Nós vimos aqui agora a respeito do relacionamento do homem para com Deus, né? Que Deus nós vimos sobre a unicidade de Deus, nós vimos sobre a espiritualidade de Deus, nós vimos sobre a santidade de Deus, ou seja, que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. E agora nós acabamos de ver sobre a soberania de Deus, que Deus é soberano, Ele tem que ser soberano em nossas vidas. Ele precisa ser na sua, na minha, em todos nós. Amém? Glória a Deus. Muito bem, agora estaremos entrando então, irmãos, no segundo subtópico. No segundo subtópico estaremos falando sobre o homem em relação ao homem. Nós vimos no primeiro sobre a relação do homem para com Deus. Agora nós vamos ver a relação do homem para com o seu próximo. Deus chamou Israel para ser propriedade peculiar, reino de sacerdote e nação santa dentre todos os povos. Nós vemos isso lá em Êxodo 19, versículos 5 ao 6. Era preciso garantir que, como nação, pudesse desenvolver relacionamento humano. Ou seja, né, é lógico, né? É mais ou menos igual aquele ditado, Barão. Gente precisa de gente, né? Quando Deus fez o homem, Deus mesmo disse, é bom que o homem não viva. Viva só. Ele não viva só. Ou seja, com isso, precisa-se criar relacionamento. O primeiro subtópico do tópico 2 vai estar falando sobre respeito aos representantes de Deus. Olha só. Na relação aqui, vai estar falando sobre o respeito que precisamos ter para os representantes de Deus. Êxodo 20, versículo 12, está dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te deu. Olha só isso.
Se o homem não honra os pais, tampouco honrará a Deus, pois essa é a base de respeito a toda autoridade. Nós vamos ver isso em Efésios 6, 2 e 3 com o pastor Lielson. Nos diz assim: vós, filhos, sejam obedientes a vosso pai no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá vendo, irmão? Essa é a base aí de todo respeito e autoridade que Deus nos dá. Pai e mãe precisa ser honrado e respeitado, né? Nós precisamos honrar os nossos pais, precisamos respeitar os nossos pais e mães, independentemente, irmão, se o cabelo já está branco, se o cabelo caiu ou não, se estamos velhos ou não. Nós precisamos honrar, se já casamos ou não, já somos pais. O respeito e a honra precisa ser mantido. E é interessante que vimos, pastor Leos, que é o quê? O primeiro mandamento? Com promessa. Com promessa. Olha aí, gente boa. Ó, a observância dessa lei é tão importante que bênçãos são prometidas a todos quanto guardam. Amém, né, pastor Leos? Amém. Glória a Deus. O segundo subtópico sobre o relacionamento do homem para com o homem. Nós vimos aqui, relação de respeito e honra do pai, isso é de um homem para com o homem, viu, irmão? Segundo, a vida humana é sagrada. Qual é a base nisso aqui? É o versículo de número 13, pastor Liel, isso aí. Olha só. Não matarás. Não matarás é um mandamento. E aqui está falando, e o escritor fez questão de destacar dizendo o seguinte, que a vida humana é sagrada. Você crê que é sagrada? Eu creio que você crê que é sagrada. Mas será que muitos aí fora crê, pastor, que é sagrado? Não, infelizmente não. Porque a gente vê por nada um tirar a vida do outro. Por nada, mas é coisa banal, coisa banal, né? Banal. É impressionante assim, aonde assim, o que está dentro do coração, o sentimento que está dentro do coração do homem, na verdade, um sentimento de desprezo pela vida do seu próximo. Porque é desprezo, irmão. Não é desprezo? Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Tirar, tá certo, homicídio. Mas se limita somente isso aí? E o que João diz aí? 1 João 3,15. Ele fala assim, ó, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isso apertou mais ainda. Porque nós observamos que o velho mandamento era cometer o ato, né? Exato. O ato, o homicídio, né? Mas agora, quando aí nós observamos que Jesus, na verdade, Jesus, ele fez uma atualização. Fez um update. Um update da lei. Da lei, né? Ou seja, deixou as coisas ainda mais apertadas. Mais apertado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele não simplesmente apertou e pronto, acabou. Isso aí se vira. Não. Ele trouxe realmente o sentido da lei. E com isso, ele nos deu algo extraordinário. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Glória a Deus. E hoje, através do Espírito Santo, irmão, mesmo com a lei, nesse sentido aí, nós somos capazes de vivermos em Espírito. Isso. De andarmos em Espírito. Né? Eu agora me esqueci, Santo Parão, você vai me ajudar a lembrar, de Romanos 8:1, que agora nenhuma condenação há para os que não. Esqueci, Santo Parão. Agora nenhuma condenação há para os que. Romanos 8. Para mim, Espírito, agora me esqueci o versículo, Santo Parão. Romanos 8, versículo 1, me fugiu da memória. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para esses que andam segundo o Espírito Santo, irmãos, eles conseguem viver de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que ele é capaz de vencer isso aqui. Né? De uma forma que a pessoa, em vez de odiar, vai amar. É isso? Porque o amor gera vida, né? O ódio gera morte. Muito bem, gente boa. A vida é sagrada. Não podemos cometer o quê? O homicídio. Matar.
Somente? Não. Somente não. Mas também... Se gerarmos um sentimento de ódio, nós vamos estar sendo assassinos da mesma forma. Assassino. Muito bem. E em terceiro, a família é sagrada. Versículo é o versículo de número 14, que vai estar dizendo assim, o mandamento é, não adulterarás. Por favor, pastor. Meu irmão, nós sabemos que a família é uma instituição divina. Na verdade, quando Deus fez o primeiro homem, que foi Adão, ele viu que o homem estava só, o que ele fez? Ele, da costela dele, ele tirou, né? Ele fez uma mulher para ele. Então, ou seja, construiu uma família. E então, esse mandamento aqui é justamente para preservar o que Deus instituiu. Porque Deus não quer que seja instituído o que ele instituiu. Né? Então, a questão desse mandamento é essa, né? A ordem desse mandamento é para proteger, porque nós sabemos que esse mandamento, quando ele é quebrado, atinge muita gente, ou seja, muita gente é destruída. Por isso que é preciso então ser observado com atenção. Muita atenção. É interessante que o escritor também coloca aqui, meus irmãos, que fala assim, Jesus, ao interpretar esse mandamento, nos mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e a intenção do coração. Nós precisamos tomar cuidado com o ato, precisamos também tomar cuidado com o que pensamos e também o que desejamos. É isso. Muito bem. Em quarto lugar, falando a respeito do relacionamento de um homem para com o homem. Vamos estar falando em quarto lugar a respeito da propriedade alheia. Olha só, o versículo é o versículo de número 15, que está falando assim, não furtarás, ou seja, não roube. Agora é interessante como o escritor colocou aqui, pastor. É interessante isso aqui, porque às vezes a gente, quando olha para esse mandamento, já olha tipo assim, rouba num banco, roubando, que mais? Um carro, dinheiro, quiloto, sabe, esse tipo de coisa, que também não deixa de ser lógico, mas aqui ele coloca algumas coisinhas que às vezes a gente passa meio que despercebido, não? Achei interessante a forma que ele colocou a respeito aqui da propriedade alheia, que é não furtarás. Olha só, há várias maneiras de violar, destaque bem essa palavra aí, faz igual eu aqui, faz um círculo nela, há várias maneiras de violar esse mandamento. Sabia disso? Olha só, talvez vai falar aqui umas que você não tinha pensado ainda nelas. Uma delas é não pagar suficientemente ao empregado. Tá vendo aí você, patrão? Quando não paga suficientemente, ou seja, de uma forma devida, aquilo que a pessoa realmente merece, você está roubando dela. Mas, irmão, vocês estão me chamando de ladrão? Eu não. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou. Está mostrando que você também está furtando. Sabe aquele criminoso que passa que foi preso porque roubou? Você está quase aqui na mesma condição. Meu Deus, eu fui exagerado. Exagerei, não? Não. Tem mais alguma, pastor? Tem. Vai. Não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado. Agora, aí? Não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado. Então, aqui nós estamos tratando do empregador e do empregado, né? Então, se o empregado também não trabalhar conforme o que o seu patrão está te pagando, você também está roubando. Se você for preguiçoso, vamos ser mais simples? Se você for preguiçoso, então você está roubando também. E tem mais uma. Tem mais uma. Olha lá, cobrar demasiado, ou seja, cobrar de uma forma exagerada, acima do valor. Acima do valor. Também é uma forma de roubar, Santo Barão. Esse lápis aqui, esse aqui, custa 10 conto. É meio caro, né, mano? Tá. É meio caro. Tá acima do valor, Santo Barão. Então, isso aí é uma forma que você está roubando a pessoa, o teu próximo. Isso não deve fazer. Tem mais um, pastor? Não, então, além de roubar. Além disso, roubar. Então, Santo Barão, nós precisamos nos policiar aí, certo? Porque às vezes nós estamos olhando nos televisores aí, ou notícia que o camarada roubou isso, o cara outro roubou aquilo e tal. Precisamos tomar cuidado. A pergunta é, como é que estamos nós em relação ao nosso horário de trabalho?
Nós estamos chegando na hora certa? Porque foi combinado um horário de começar. E também de parar. Isso também, quando a gente sai mais cedo, pastor. E sendo que a combinação era para sair 5 e eu saí 4. Aí, tô roubando? Tá. Viu? É Complicado, né? complicado. E se for combinar para sair 5 e meia, eu sair só 5, meia hora só? Também. Mas só meia? Só meio. Combinado é combinado, né? Que isso, irmão. Então nós precisamos nos policiar aí. Amém, Santo Barão? Quinto, nós estamos falando sobre o relacionamento do homem para com o homem, que é o restante do decálogo, o restante dos 10 mandamentos. Nós vimos os primeiros 4 mandamentos, o primeiro mandamento, que está tudo em torno do relacionamento entre o homem para com Deus. Agora nós estamos falando sobre o restante, que está em torno do relacionamento do homem para com o homem. No quinto, nós vamos estar falando sobre a justiça, que temos base no versículo número 16 do capítulo 20 de Êxodo. Vamos lá, pastor Gelson? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirá o quê? Falso testemunho. Não pode. Olha só. O testemunho falso, sem valor e sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. Sabia disso, Santo Barão? A forma que você testemunha aí, ó, esse testemunho, talvez se for um testemunho falso, aqui está dizendo que constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. Temos uns versículos aqui agora que o Santo Barão que vai ler, que vamos dar uma clareada nisso aí para você ler. Olha só. Provérbios capítulo 6, dos versos 16 a 19, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor. Quantas, pastor? 6 coisas. 6 coisas aborrece. E a 7ª a sua alma abomina. O quê? Então tem 6 coisas, irmãos. Em Provérbios 6, vou repetir o versículo para o irmão gravar aí. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. No verso 16, a palavra de Deus está dizendo que existe 6 coisas que ele aborrece. Outras versões vai dizer que ele odeia. Tem 6 coisas que ele odeia. E que a 7ª, a alma dele, o quê? Aborrece. Abomina. Não é isso? Abomina. Olha só, vamos ver que coisas são essas. As 6 primeiras coisas que Deus odeia. Olhos altivos. Primeiro, olhos altivos. Língua mentirosa. A língua mentirosa. E mãos que derramam sangue inocente. É mais uma. O coração que maquina pensamentos viciosos. Olha aí, ó. Pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha que profere mentiras. Isso é a 6ª. E agora a 7ª, pastor? É o que semeia contendas entre irmãos. A 7ª, ela é bem destacada no versículo 16. Essa que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor diz que a alma dele abomina. Irmão, sabe aquelas pessoas? Porque tem isso, pastor, acontece. Acontece, não deveria acontecer, mas acontece. Nossa, você viu? Tá falando isso que você. Olha, ela estava falando de você, eu fazendo isso que eu. Sabe, pessoas semeando contenda. Enquanto que lá em Mateus 5, Jesus Cristo chamou nós para ser o quê, pastor? Sermos pacificadores. É isso que Jesus Cristo. E lá diz o quê, mas? Bem-aventurados. Porque eles verão a Deus. Ou seja, o negócio já está assim, quase que pegando fogo, quase que pegando. Aí vem o santo lá, e o que faz? Põe fogo. Joga fogo, santo lá. Semeando. Em vez de jogar água, porque pacificar joga água. Aí põe mais fogo. Ele trocou, acho que ele enganou, mas ele pôr água. Com certeza. Vamos crer que ele enganou. Vamos crer que ele enganou. Não é nem para estar comentando, Varão. Acabou não entrou no assunto aqui. Comentou. Enfim, santo Varão. Muito bem. Agora, se tratando do 6º ponto aqui do tópico 2, em relação do homem para com o homem, vamos estar falando sobre o controle dos desejos. Sabia? Nós precisamos controlar os nossos desejos. Rapaz, falando isso, estava na vontade de comer um arrozinho assim, pronto, já tem como controlar isso também? Tem, porque também pode cometer um pecado aluno, né, pastor? Tem que controlar, Santo. Tudo aqui é controle, gira em torno de controle. Olha só, versículo 17 do capítulo 20 de Êxodo, pastor Lielson. O que está dizendo? Não cobiçarás a casa do teu próximo,
não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Observe que a palavra cobiça, ela está nesse versículo de uma maneira geral. E ela abrange muitas áreas. E olha só, não cobiçarás é a manifestação plena do caráter ético do decálogo. O decálogo ele gira em torno disso, ensinar a pessoa a não infringir o direito do próximo e nem aquilo que é de Deus. Então isso aqui é a manifestação plena do caráter ético do decálogo. A cobiça é o ponto de partida, ou seja, o pontapé de muitos pecados contra Deus e contra os homens. É a porta, né? É a porta, né, pastor? Porta de entrada. Tem que trancar então. Fecha isso. Trancar. Olha só, cobiça é o desejo imoderado e violento de possuir algumas coisas. Não se trata simples desejo, não se trata de simples desejo, mas o desejo que é sensual e não restrito ao disciplinado. Paulo faz referência a esse mandamento em Romanos 7,7. Não apenas como autobiografia, é a biografia de todo ser humano. Foi esse pecado interior, em parte, que levou à queda de Adão e Eva. Ô irmãos, essa questão da cobiça, pastor Lielson, ou seja, ela é um passo para o abismo. Quando cometemos temos esse sentimento, desejo, sei lá. Não, é porque nós observamos que começa com a cobiça. Cobiça começa com o quê? Com o que eu estou olhando. Uhum. Aí depois o que eu olho? Desejo. Aí já vai passar para o segundo pecado, que é o desejo. Aí você deseja, aí o terceiro passo é cometer o ato. Tiago fala algo referente a isso, né? Ele deixa claro, nós não vamos cair entrando em detalhe, agora eu falei porque o escritor já deixou claro aqui, que é uma introdução, viu, irmão? Amém. Nós vimos aí então, irmãos, os 6 pontos em relação ao relacionamento entre o homem para com o homem, do próximo. Amém, irmãos? Nós vimos aí, no primeiro ponto, nós vimos a respeito do respeito que precisamos ter para os representantes de Deus. Nós vimos no segundo, a vida humana é sagrada. Nós vimos no terceiro ponto, sobre a família é sagrada. Nós vimos também no quarto que respeito à propriedade alheia. No quinto, sobre a justiça. No sexto, sobre o controle dos desejos. Amém, meu irmão? Agora vamos estar falando sobre o terceiro tópico e último. Vamos ser bem breve nesse, bem resumido. No terceiro tópico, vai estar falando sobre Jesus e os 10 mandamentos. No primeiro tópico, nós vimos o relacionamento entre o homem para com Deus. No segundo tópico, nós vimos a relação entre o homem para com o homem. E agora como foi a relação de Jesus com os 10 mandamentos? Essa é a questão. Olha só, Jesus não veio revogar ou invalidar a lei. Ele não veio aqui apagar nada, ele não veio aqui destruir, pastor Gelson. Não. Ele não veio descumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele veio o quê? Cumprir a lei. Cumprir a lei. Pode continuar, pastor. Porque nós sabemos que quando Jesus veio, ele se manifestou primeiro que aos judeus. Nós sabemos que a lei foi dada primeiro aos judeus. Só que nós observamos que o problema dos judeus foi a forma de eles interpretar a lei, que se tornaram legalistas, não é verdade? Exatamente. Né? E punham muitas vezes os fariseus punham um jugo muito pesado que eles mesmos não estavam a ponto de cumprir. Sei, né? Exatamente. Mas Jesus, quando ele veio, ele mostrou o real sentido, o que Deus queria. Ou seja, os judeus tiraram o coração, né? Jesus colocou o coração. Né? Porque nós sabemos que a lei, irmãos, tem muitos tratam as leis como prisão, não, pelo contrário.
A lei, irmãos, os 10 mandamentos, aquilo é para nos preservar. Exatamente. Não foi justamente o que nós acabamos de destacar aqui, foi só algo resumido, mas observa ali, aquilo tudo não está preservando o homem. Exatamente. Preservando a vida, né? Preservando o homem e manter uma vida santa diante de Deus, e também preservando o homem como eu devo tratar o meu próximo. Ou seja, é guardando mesmo, né, pastor? Todos os tipos de relacionamentos. Se você observar, quando a gente lê os 4 evangelhos, Jesus vai falar e interpretar literalmente os 10 mandamentos. Da maneira correta. É impressionante. Viu aí, gente boa? Pois é. Olha só. Nós chegamos agora no fim da nossa aula, com a maior e a melhor referência possível, Jesus, cumprindo assim os 10 mandamentos na íntegra, trazendo de fato a realidade dos 10 mandamentos. Através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos perceber a relevância dos 10 mandamentos para a igreja. Qual é a relevância dele? Tem alguma? Demais, irmãos, demais. É como o pastor Elielson acabou de colocar. Os 10 mandamentos, ele é uma preservação de vida, para preservar a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa família, todos nós. Então, qual é a relevância que tem eles para a igreja? Muita. Qual a relevância dele no período da graça? Muita. Nunca foi validado, permanece ainda. Essa é a lei moral. Isso. Não é isso, pastor Elielson? Conclusão. É importante notar que em todo o livro do Êxodo, Deus trata o povo como vós. Mas ao falar o decálogo, o pronome é tu. A sede da moral e da religião está no indivíduo. A moral brota dentro da pessoa. Jesus disse que o que contamina o homem é o que vem do coração, lá em Mateus 15, 18. Baseado no exposto, podemos perguntar, primeiro, como cada um de nós tem reagido aos mandamentos de Deus? Que pergunta, né? Como que temos reagido? Segundo, será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor a Deus? Será que tem? Essa é uma pergunta feita pela revista, irmão. Feita para mim, feita para o pastor Elielson, feita para cada um de nós que estamos assistindo essa aula. Meus irmãos, nós precisamos andar cada dia mais perto do Senhor. Buscar cada dia mais o Senhor Jesus para nossas vidas. Trazê-lo cada dia mais perto mesmo. Para que possamos então, viver uma vida de integridade, de pureza, de santidade, de uma maneira que agrada tanto a Deus, tanto as pessoas que também estão ao nosso redor, como principalmente a Deus. Porque eu me lembro, pastor Elielson, que lá de 1 Samuel, capítulo 3, que vai dizer que Samuel crescia tanto diante de Deus como diante dos homens. Isso. Jesus foi assim. Foi assim também. Nós não podemos simplesmente achar que nós temos que crescer diante de Deus e os outros, como se diz, o ditado é tô nem aí. Não, você tem que estar aí sim. Precisamos preocupar com as pessoas. Nosso relacionamento precisa ser perfeito com os homens também. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando sua vida. Nos perdoe aí, mas foi uma exigência da própria revista que precisávamos resumir e não entrar na oração. Então isso nos limita muito. Nós já somos limitados. Aí acabou que limitou mais ainda, né, pastor Elielson? Sim. Mas espero que os irmãos possam ter contido uma boa introdução aí do que ainda vai estar por vir ainda. Com os seus agradecimentos final, pastor Elielson. Quero então aqui agradecer novamente, agradecer ao Monsir, por essa oportunidade, agradecer a Deus, e que Deus continue abençoando os irmãos que vão estar aqui ouvindo, esse estudo, que a mesma forma que quando o irmão Monsir estava aqui preparando, Deus nos edificou, com certeza vai edificar os irmãos também. Amém, gente boa? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Então, uma paz, Senhor, a todos. Um forte abraço. Fique com Deus.